Então vamos lá, turma, ó, fazendo a correção. Sujeito indeterminado. Contexto, sentido da oração. Item 1A. A cena retrata a parte superior de uma ponte estraiada, com os cabos que a sustentam. Observe a posição das aves em relação aos cabos. Na personificação das aves, o que indicam suas fisionomias? Turma, o que significa personificação? Quer dizer que as aves estão com características humanas. Tá? Então, observando aqui as características humanas dos olhos, da parte dos olhos dela, que indica possibilidade de resposta, desconforto, aborrecimento, tristeza. Observe a resposta de vocês. B. Releia a parte verbal da charge. Nessa ponte nova esqueceram os pedestres, ciclista e outra classe. Qual? Pássaros. Quais foram os grupos esquecidos na construção da nova ponte segundo uma delas? Os pedestres, os ciclistas e os pássaros. Fácil, né? C. Que elemento na estrutura da ponte revela que não se pensou no bem-estar dos pássaros ao construí-la? De que modo isso criou humor na charge? Os cabos de sustentação em posição diagonal e não reta. Como pássaros costumam pousar em cabos nessa ponte, a posição inclinada em que ficam cria o humor na representação da cena. Turma, os pássaros gostam de pousar nos cabos. Só que como aqui o cabo está na diagonal, os pássaros ficaram incomodados. O humor é causado a partir disso. Certo? Questão C. Que elemento da estrutura da ponte... Opa, já foi aqui, né? Agora vamos para 2. Releia a primeira fala da charge. Nessa ponte nova esqueceram os pedestres, ciclistas e uma outra classe. A personagem da coruja não informa quem esqueceu estes três grupos. A terminação da forma verbal esquecer, o que indica a terceira pessoa do plural, é suficiente para identificar e determinar o sujeito? Turma, quando ele fala aqui, ó, nessa ponte nova esqueceram. Aqui dá para determinar quem esqueceu, quem foram as pessoas que esqueceram? Resposta: não, porque não é possível conhecer a identidade das pessoas que se esqueceram dos pássaros. Certo? B. Gramaticalmente, não é possível determinar qual é o sujeito desta oração, mas pelo contexto. É possível imaginar quem esqueceu os pedestres, os ciclistas e os pássaros? Quem poderiam ser essas pessoas? Turma, gramaticalmente não dá para identificar o sujeito aqui, mas pelo contexto, quem é que constrói? Quem foi que construiu a ponte? Dá para se identificar o sujeito. Possibilidade de resposta. Espera-se que os alunos respondam que são as pessoas que, em uma cidade, tomam decisões, tais como construir uma ponte, e as pessoas que planejam e executam o projeto. Por exemplo, autoridades do estado ou do município, engenheiros, construtores e arquitetos. Ok? Vamos lá para a questão B. C. Quando não é possível identificar ou determinar o sujeito de uma oração, temos o sujeito indeterminado. No caderno, indique a afirmação ou afirmações mais adequadas que respondem porque isso pode ocorrer. 1. O autor do texto se esqueceu de mencioná-lo. O autor do texto não sabe quem se refere ao sujeito. O autor do texto não tem interesse na orientação de identificá-lo. A resposta aqui, turma, 2 e 3. Ok? Corrijam aí.